o documento fala em tributação progressiva para reduzir a desigualdade. Aí ele diz assim: indivíduos, abre aspas, de patrimônio líquido ultra alto, eles, fecha aspas, sejam efetivamente tributados. E aí ele bota vários pontos de acordo de cooperação internacional que tem que ser feitos, é aquela história de taxar os super ricos. Você tem economistas aí, principalmente vindo da esquerda, que falam que tem que taxar as grandes fortunas em 2% para distribuir para os mais pobres. E o argumento do Milei é o seguinte: ele não é contra a redução da pobreza, a redução da desigualdade, mas ele é contra as pessoas terem um tratamento desigual perante a lei. Por que um tem que pagar mais e outro tem que pagar menos? A lei não tem que ser igual para todos? E aí a gente entra nessa questão da divergência entre o libertarismo dele, o liberalismo e o socialismo do outro lado, o comunismo do outro lado. O que você acha, Ricardo? Surpreende você as 20 maiores economias falarem aí em redução da desigualdade por meio de tributação, e aí é uma obra do Brasil colocar lá no meio a taxação dos super ricos? Você concorda mais com o Milei ou com esse pessoal aí do G20? Então, na realidade, quando você pega um evento desse tipo do G20, ele embarca muito na Agenda 2030, né? E aí tem esses negócios. Ao meu ver, a gente pode criar narrativa, pode criar construção social, pode criar figuras, né? Você pode criar leis, mas no final do dia o mundo ele funciona de uma maneira, né? Assim, e o comportamento humano ele é extremamente afetado por essa maneira, pela biologia, você concordando ou não, você gostando ou não, é quase que irrelevante se está certo ou se está errado as coisas. Você vai ter, em termos de geopolítica, você vai ter o que a gente chama aí de realismo, né? É o que vai acontecer na prática. Quem tiver poder vai projetar poder e etc. Toda vez que a gente tenta interferir nesse mecanismo e tenta criar algumas coisas, na prática acaba não funcionando muito, né? Porque, vê bem, pega a quantidade de ajuda que já foi para a África, para o Nordeste brasileiro, para a região que não é habitada e etc., etc., que não tem infraestrutura. Por algum motivo, aquilo não anda, né? Às vezes até porque determinado custo de instalação, de operação ali para tu manter um povoado, manter uma população, você não consegue fazer andar. Então, e como o governo, quando ele vai dar subsídio de todos os países do mundo, ele tende a ser muito mal em termos de critério, de definir critério, essa criteriosidade, essa meticulosidade, então você dificilmente consegue ser efetivo nisso. Não estou dizendo que nunca vai caber subsídio, que nunca vai caber uma ajuda do Estado, isso não é isso, mas na prática você volta às origens, entendeu? Na prática você volta, tu vê como é que funciona a natureza, né? Não adianta você, sei lá, pegar a gazela manca e dar maior força, gastar maior grana com ela e botar ela de novo na savana africana, porque ela vai ser eliminada pelo leão. Então, é muito mais complexo você mudar algumas estruturas, você tentar equacionar. Provavelmente você não vai conseguir isso aí, entendeu? Você consegue até um efeito básico. Vamos lá, se você tirar 1 milhão do Elon Musk, não vai mudar nada. Mas
se você der 1 milhão para o Elon Musk fazer alguma coisa e dar retorno sobre o capital, e para o Joãozinho da esquina, o Joãozinho da esquina dificilmente vai dar o mesmo retorno de capital que o Elon Musk, entendeu? Então, há que se ter uma criteriosidade e uma estrutura fantástica para você conseguir ter um mínimo de bom senso nessa transferência de renda. E o problema é que bom senso não existe. No máximo, você tem algum senso comum de algumas coisas que são básicas, mas o fato é, o Estado ele não é, nunca será e nunca foi bom administrador. Então, se tu não der para ele absolutamente o que é essencial, normalmente a grande tendência é você... O próprio Estado americano ele não consegue ser efetivo. É só tu ver a NASA e a empresa do Elon Musk. Entendeu? Então, essa que é a grande dificuldade. E é um papel que só o Estado pode exercer. Mas como é que tu vai fazer ele ser efetivo com isso, né? Como é que você vai fazer essa distribuição, essa redistribuição, esses subsídios e etc.? Eu acho que a possibilidade de dar errado é muito maior do que a de dar certo. Adorei a fala liberal não perfeccionista do Ricardo, concordo 100%, não acrescento uma vírgula. Se você estiver gostando da live aqui, pessoal, por favor, dá o like para a gente, compartilha com quem você acha que pode gostar. Eu queria colocar aqui uma fala do Felipe. O Felipe diz o seguinte: o Bill Gates, por exemplo, é um bilionário que faz a sua parte na tentativa de combater a fome na África e por iniciativa pessoal, sem a imposição do Estado. Não estou falando aqui se você gosta do Bill Gates ou se você não gosta do Bill Gates, mas o que ele está falando é o seguinte: o Bill Gates, por iniciativa pessoal, ele doou. O que você não pode fazer é você ser obrigado a doar. O que o Lula quer fazer a gente é a gente ser obrigado a doar. E aí eu concordo 100% com a fala do Ricardo que no mercado livre, quando você tenta equacionar e mudar as coisas artificialmente, você acaba tendo que mudar cada vez mais. Ou seja, lembra daquele episódio em que a Dilma ela deu um monte de subsídio para o pessoal comprar caminhão, para o pessoal comprar, era principalmente caminhão, carro também, se eu não me engano. Aí teve uma quantidade gigante de caras que foram e compraram caminhão para virar caminhoneiro durante o governo Dilma. Só que aí teve tanta gente comprando caminhão com subsídio do Estado que o preço do frete caiu lá embaixo. Agora que os caras continuam, você vê os caminhoneiros sendo explorados aí pelas estradas com dinheiro do frete baixíssimo, porque o Estado tentou intervir ali na economia. Toda vez que que o Estado tenta intervir na economia ou na geopolítica, como falou o Ricardo, ele acaba tendo que intervir mais, porque ele vai regular alguma coisa artificialmente, desregular outra. Ele vai lá e tem que desregular outra. Aí cria um efeito em cascata, né? Então ele tem que toda hora regular mais alguma coisa e o Estado fica cada vez maior. E o Estado, como disse o Ricardo, é um péssimo administrador. Isso que é muito, muito complicado, né, pessoal? Todo mundo aqui concordando com a fala aqui do Ricardo. Williams Davids, ele diz o seguinte: no meu ponto de vista, a fome sempre vai existir, para poder sempre existir os G20s da vida, para sempre poder pedir dinheiro. Deixa eu ver, o Lino está falando aqui, enquanto isso, a China construiu o maior porto no Peru, 15 bilhões de reais, enquanto Nove Dedos gastou 300 bilhões em campanha política. Não tenho como afirmar nem corroborar que eu não tenho esses dados, mas fala aí. Cavalcante, não tem como tirar ninguém da miséria de forma efetiva se você não gerar valor. Esse é o ponto. Estado não gera valor, Estado é custo. E o Estado ele pode até funcionar como catalisador, como otimizador, mas ele não consegue gerar valor, né? Esse é que é o grande problema. Ele consome muito, isso em qualquer lugar do planeta, uns mais, outros menos, né?
Mas o fato é, se você não gerar valor, e o problema é que gerar valor dá um trabalho, né? Eu lembro quando estava fazendo MBA, a quantidade de alunos que eram muito bem colocados e que eram asiáticos. E não tinha mistério, cara. Imagina como era difícil para o cara aprender aquele troço em inglês. Devia de ser mais difícil do que para mim, falando português. Percebe? E nem por isso eles performavam pior. Mas tu olhava a determinação do cara, o cara entrando no final de semana, o cara toda vez estudando, indo até tarde. Não tem como você não achar que um cara com essa cabeça ao longo de 10 anos, 20 anos estudando, vai ter um resultado similar a um cara que está levando aquele negócio de maneira mediana. Não tem como, isso é meio óbvio. Então, a mesma coisa acontece com o país, entendeu? Não adianta eu só subsidiar, e você não ter um plano muito bem estruturado para você ter uma progressividade, um resultado muito claro a ser atingido, e aí eu simplesmente fico subsidiando você. Né? Então, não dá para funcionar dessa maneira. Né?